Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e sou apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com o professor Israel e ele vai se apresentar um pouco para vocês. Olá a todos, meu nome é Israel, né? Estou como professor de cordas friccionadas, né, do curso de música da UFC, licenciatura, campus de Sobral, né? E é um prazer estar aqui falando com a Carla e com vocês aqui nesse podcast, né, do curso de música que em tão pouco tempo já trouxe tanto material bom e de qualidade e de conhecimento para a nossa comunidade, né? Então, muito obrigado pelo convite e esperamos ter uma boa conversa hoje. A gente que agradece. E como vocês puderam ver na descrição do episódio, hoje, no nosso quinto episódio do programa Perfil, a gente vai conhecer mais sobre o nosso convidado, que é o professor Israel. A gente vai dialogar sobre a sua trajetória profissional e vamos destacar as experiências e aprendizados de vida que trouxeram ele até onde ele está hoje. Então, Israel, primeiramente, conte para nós a sua área de atuação no curso de música. Então, eu sou professor de cordas friccionárias, né, que se inclui violino, viola, cello e contrabaixo acústico, né, e viola de arco. Mas meu instrumento principal é o violino, né? Eu sempre estudei violino desde criança e toco viola também, né? Cello e contrabaixo eu tenho noções bem basilares mesmo, mas essa é a minha área de atuação. Então me dou algumas outras disciplinas, como música de câmara, ministro história da música, música ocidental, né? Mas meu setor de estudos é cordas friccionadas. Isso aí mesmo. E, Israel, eu gostaria de saber como foi o seu processo de escolha para essa profissão, né? Quais foram os caminhos que você percorreu para chegar até aqui? Você sempre quis ser professor? Como foi esse processo para você? Bom, o mundo da música para mim começou muito cedo, né? Posso falar um pouco da minha trajetória, mas a carreira de professor ela é meio que decorrente do curso da música, da nossa trajetória na carreira acadêmica, carreira musical, né? Então, eu comecei, na verdade, minha primeira experiência com música, assim, que eu me lembre, foi um concerto didático da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, né? Que eu sou de Natal, né? Para quem não sabe. Eu sou de Natal e a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte fez um concerto didático, acho que era do Dia das Crianças, na Cidade da Criança, que era um espaço, um parque que tem em Natal. E eu me lembro que eu fiquei encantado e essa é a minha primeira experiência que ficou marcada na minha cabeça, na minha memória, né? Por isso que até hoje eu defendo tanto essa história de concerto didático, parabenizo Música na Escola e outros projetos, né, como o Alzufs, que fazem esse trabalho aqui em Sobral, porque realmente é muito importante. E um tempo depois, a Escola de Música da UFRN, ela tem um curso, tem vários níveis, né, de música, e tem um nível inicial, depois do CIART, o CIART é o curso de iniciação artística para crianças, ele tem um curso chamado de musicalização infantil, né, que vocês conhecem, quem é da área de música. E era para crianças, acho, se eu não me engano, de 7, 8 anos de idade, e era por sorteio e muito concorrido. E minha mãe me inscreveu nesse sorteio, era tipo 300 pessoas para 10 vagas, e era sorteio e eu fui sorteado, né? E eu fiz esse curso de um ano, acho que dois, de musicalização infantil já dentro da UFRN. E depois desse tempo eu não saí mais de dentro da UFRN. Embora a escolha do instrumento em si não tenha sido na UFRN. Eu era da Igreja Evangélica Assembleia de Deus lá em Parnamirim, que é a minha cidade natal, que é vizinha à cidade natal, não, a cidade que eu morava, eu sou de Natal mesmo, mas ela é vizinha a Natal, aí Parnamirim. E nessa igreja tem uma orquestra, tem uma escola de música até hoje. E eu via a orquestra lá tocando e tal, e ingressei na escola de música. Bom, ainda era num método meio tradicional, a gente tinha 6 meses de aula de teoria, ou um ano, mas eu acho que era 6 meses. 6 meses de aula de teoria até você escolher seu instrumento. Então era só aula de teoria. E eu tinha 9 anos, se eu não me engano. Era 9 anos. Eu tinha 9 anos de idade, então eu fiz 6 meses de aula de teoria musical. E escolhi meu instrumento. Na verdade, eu tinha escolhido saxofone, mas né, essa história eu conto a todo mundo, eu não nego ninguém. Eu tinha escolhido saxofone e minha família não tinha condição de comprar um saxofone, era muito caro. E a gente vendeu uma fita cassete lá em casa,
vendeu um negócio velho, quando ele juntou R$ 300, aí o que é que dava para comprar com R$ 300, um violino dava. Ele disse, você vai querer um violino? Eu disse, quero, fazer o quê, né? E pronto, e me apaixonei pelo violino e realmente até hoje eu nunca quis saber de outro instrumento mais. Já tentei aprender outro, teclado, por exemplo, mas meu professor na época não deixou, disse assim, não, primeiro você tem que se especializar em violino, depois você aprende teclado. E passou. Mas um dia eu vou aprender teclado ainda, viu, Guilherme? Então, e foi assim, então na igreja eu comecei com o professor Luzimar, primeiramente, Luzimar Premiano, depois o professor Kefren Lemuel. Então foram meus dois primeiros professores, Luzimar há pouco tempo, eu acho que uns 6 meses, e depois eu passei bastante tempo com o Kefren, né? Kefren realmente um dos meus grandes mestres, ele juntamente com o Roque Bezerra. E depois dessa estada na Escola de Música da Assembleia de Deus, em Parnamirim, eu já ingressei automaticamente no curso básico da UFRN. Eu tinha 10 anos. Era o curso básico da UFRN, eu tive aulas com Christian, Cássio e Marcelo Lima. No curso básico durava 3 anos, aí ingressei automaticamente no curso técnico, que durou mais 2 anos, 3 anos também, 3 anos de curso técnico em música. Aí eu tinha 13 anos quando eu ingressei no curso técnico, era prova também, até hoje é muito concorrido. E eu ingressei com 13 anos de idade, eu estava ingressando no Cefet, hoje IF, no ensino médio, e eu fiz 2 cursos técnicos ao mesmo tempo, eu me lembro que foi bem puxado, que eu fazia técnico em geologia e mineração, acho que ninguém sabe disso, mas eu sou técnico em geologia e mineração, e fazia o técnico em música, né, na UFRN. E eu me lembro que foi um período bem puxado da minha vida. Mas desde desse período, eu já sabia que eu ia ser músico, né? Eu me lembro que eu fazia as disciplinas mais práticas de geologia e mineração, os meninos todos doidos para sair para o estágio. E eu já estagiava na Sinfônica do Rio Grande do Norte, por exemplo, como violinista, né? Eles, tu não vai tentar uma vaga na Vale do Rio Doce, na Anglo-América, não sei. E eu, rapaz, eu sou músico, eu vou viver de música e é isso que eu quero. E foi assim, então, 13 anos eu fiz o curso técnico, com 17 eu entrei na graduação, 18 na verdade, já é quase 18, porque são 4 anos o Cefet, então eu já tinha quase 18 anos quando eu entrei na graduação, bacharelado em performance, com o Ruca Bezerra ainda. Então eu fiz o meu curso técnico, o meu bacharelado, e também emendei o mestrado, né? Foi quase que eu não conseguia se formar para pegar o diploma da graduação para ingressar no mestrado, foi bem uma coisa em cima da outra. Que meu orientador também foi o professor Ruca Bezerra. E foi tudo bem. Eu fiz meu mestrado em performance, práticas interpretativas do século XX e XXI, né? E música de câmara. Então, meu mestrado foi em cima disso. E meu trabalho, minha pesquisa foi em cima da música armorial, mais precisamente da música de Guerra Peixe. Eu escrevi sobre o quarteto de cordas dele, número 2. Mas, enfim, essa é um pouco da minha trajetória, em termo mais geral. Eu sei que eu falei muito, mas ela é bem resumida. Tem alguns percursos aí no meio de caminho. Tem aqueles períodos que você pensa o que é que músico vai fazer da vida, né? Se música dá dinheiro, aquele povo lhe pergunta, e você... Eu acabei saindo para estagiar como geólogo, né? No meio da floresta amazônica, no Amapá. Mas assim que eu cheguei, botei os pés lá, eu disse, não, a minha carreira é de músico mesmo. Então a gente voltou e eu continuei na graduação e tudo, e a gente continuou fazendo. Mas eu acho que basicamente é isso, minha trajetória acadêmica, né? Que legal. 2 polos que você falou agora, de música e geologia. Mas como foi que você... Não, hoje eu quero ser professor e vai ser isso e vai ser até o resto da vida. Bom, minha carreira não, meu percurso acadêmico foi todo em performance. Entretanto, eu começo a dar aula muito cedo. Eu tinha 13 anos de idade quando o professor Kefren, lá na igreja, falou assim, Israel, do sábado eu não vou poder dar aula não, porque eu vou tocar no evento, tu dá aula no meu lugar. E eu lhe dou X, um valor irrisório, né? Mas aí eu fui dar aula com 13 anos de idade. E isso começou a acontecer com mais frequência, né? E eu me lembro bem que chegava senhorinha de 60 anos, eu com 13, assim, olhava. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou dar aula, mano? Né? E começou aquela... E eu ficava naquela relação hoje em dia que a gente chama de mestre-aprendiz, né?
de tentar fazer o que o meu professor fazia, e foi aí que eu comecei a dar aula. E de lá para cá, realmente, eu não parei. Tiveram vários projetos, né? Eu continuei dando aula da igreja até sair de Parnamirim, né? Até vim para Sobral. Mas eu continuei dando aula, mesmo depois que eu ingressei em outros projetos, né? Eu dei aula, por exemplo, no Centro Suzuki de Natal, né, durante um bom tempo. Dentro da UFRN eu trabalhei no Pronatec, foi aí que eu descobri o ensino coletivo, que eu dei aula em alguns polos, entre eles Luiz Gomes, que é uma orquestra que até hoje eu tenho uma relação muito forte, né, o professor Leandro, de vez em quando eles estão aqui em Sobral, né, do orquestrismo, em conta de cordas. Então trabalhei pelo Pronatec dando aula pelo UFRN, né, trabalhei na Paraíba, né, fui para a Orquestra Sinfônica da Paraíba e trabalhei com um projeto social chamado Prima lá, né, que é um projeto também muito grande que tem na Paraíba. E em alguns outros projetos, a Escola de Música de Macaíba, a Escola de Música de São José do Mipibu e várias outras escolas eu fui trabalhar dando aula. E sempre foi meio que na marra, né? Eu nunca tinha tido parado para estudar teorias da educação, né? Ou da performance, né? Da didática da performance, né? Então eu nunca tinha parado para ver isso. Era tudo muito na marra. Praticamente foi no Pronatec, eu já tinha uns 18, 19 anos, eu acho, que foi quando eu fui dar aula no Luiz Gomes e eu conheci Leandro. E na verdade eu tinha muito aluno, eu tinha 30 alunos e 6 horas de aula praticamente, era muito longe e a gente passava o final de semana, eram 6 horas de viagem. Chegava lá meio-dia no sábado, aí dava aula tarde, começo da noite, no outro dia de manhã e vim embora. E eu tinha uns 30 alunos. Então, eu comecei a me perguntar como é que eu faria isso. Eu já tinha ouvido falar em ensino coletivo, e assim como todo músico de conservatório, ele, hoje em dia nem tanto mais, mas músico de conservatório sempre teve um pé atrás com o ensino coletivo, né? E eu tinha esse pé atrás. Até eu começar a pôr em prática, ir a ler, pesquisar sobre o assunto e ver teorias, né, e metodologias de ensino coletivo de cordas friccionadas. Aí foi comecei a aplicar e a estudar mais teoricamente o assunto e a me especializar. Mas realmente a minha prática docente, eu dou aula desde que eu praticamente consegui segurar o violino direito, né? Foi desde os 13 anos de idade até hoje. Então, acho que muito por causa disso, eu ingresso na UFC, né? Por causa dessa trajetória, né? Quando abriu o concurso da UFC, eu gosto muito dessa história porque tem muita gente que passa em concurso, que abre o concurso e vai fazer e deu certo e vai. Mas eu me lembro bem que quando abriu o concurso da UFC, eu me indicaram assim, falaram assim, Israel, tem uma vaga lá para Sobral, e eu não sabia nem onde era Sobral, tem uma vaga lá para Sobral e o curso tem muito teu perfil. E eu já trabalhava com ensino coletivo, né? E quando eu peguei o PPC do curso, o projeto pedagógico do curso, que eu fui olhar, falava de ensino coletivo e tal, e eu me informei sobre o colegiado, sobre como é que funcionavam os projetos aqui em Sobral, e eu disse, é lá que eu quero estar. E graças a Deus deu tudo certo, né? Eu consegui vir para Sobral, porque realmente eu achei muito bonito a forma como se trabalha a educação musical aqui na cidade e no campus da UFC aqui em Sobral. Ótimo. E como você já havia citado, né, sobre a sua graduação e sobre o seu mestrado, você poderia falar mais sobre isso para a gente? Como que foi essa experiência para você na graduação e no mestrado? Bom, com certeza. Para fazer a graduação, eu tinha 17 anos e tinha acabado de voltar do estágio lá do Amapá. E 17 anos para 18 foi uma fase que muito jovem tem, que vocês têm, né? Que é aquela fase assim, eu vou casar, eu preciso de dinheiro, como é que eu vou sustentar minha família? E eu já estagiava na Sinfônica do Rio Grande do Norte, eu já tocava lá, na verdade, era contrato na época. E eu tocava em alguns grupos, na verdade, dava aula em vários cantos. Eu olhava para o mercado de trabalho e dizia, meu Deus, eu não vou ganhar muito dinheiro sendo músico. Eu conversava muito isso com minha família. Eu disse, meu Deus, e o que é que eu vou fazer? Minha mãe é advogada, né? E eu disse, eu acho que eu vou fazer direito. E me inscrevi para a faculdade de direito. Só que não deu. Eu passei nas duas,
mas não deu para me matricular em direito, não, não consegui, não. Eu olhei assim, olhei para direito, olhei para música e disse: não, é melhor fazer o que você ama pro resto da vida e do que você fazer alguma coisa que você não gosta por causa de dinheiro, não traz felicidade. E o pior é que é verdade, sabe? Você tem que ser feliz com aquilo que você faz. O meu pai também é artista e ele falava muito que o artista ele não ganha dinheiro justamente porque o que ele já faz é tão bom, ele já é o que ele ama fazer, então ele já é tão bem na vida que se ele também ganhasse dinheiro e fosse rico, aí não é injustiça com as outras profissões, entendeu? Que as pessoas não são tão felizes. Mas eu não tenho do que reclamar, graças a Deus, até hoje. Então eu fiz o vestibular para música, aí depois desse vestibular para música eu realmente fiz vestibular, na minha época vestibular, hoje é, né? Mas eu fiz vestibular para direito e para música, passei para os dois, né? Tinha aquela história de primeira opção, segunda opção, e tinha SISU também, foi o primeiro ano, acho que SISU, alguns anos assim. Não é tão antigo não, tá? 2010, 2011, eu acho. E 2010. Eu entrei na graduação em 2010 e fiz meus 4 anos direto na graduação, né? E no último ano eu já ingressei já abriu a segunda turma do mestrado da UFRN, primeira vaga para violino, né? Que o professor Rucker tinha acabado de voltar do doutorado e abriu a vaga para violino e eu fiz e graças a Deus deu certo. Então eu fui o primeiro mestrando em violino da UFRN, né? E meu mestrado foi, já falei, foi voltado para música armorial, né? Mas basicamente é isso. E quando você chegou na UFC, você notou muita diferença, né, com as aulas que você dava? Conte para nós como é que é praticar a docência na UFC. Bom, tudo tem uma fase de adaptação, né? Teve muita coisa diferente, até porque eu sempre dei aula em projeto social, dei aula pelo FRN, mas era pelo Pranatec. Então, quando você chega numa graduação, é outro nível, né? É outro tipo de material, é outro tipo de pensamento. Então, quando você dá aula no projeto social, por exemplo, você está preocupado na formação social dos alunos, está preocupado em fazer eles tocarem. Quando eu entro na UFC, Israel, eu estou mais preocupado, na verdade, tem a parte social, eles têm que sair tocando, mas eu estou preocupado muito mais na multiplicação, a palavra não é bem essa, mas eu estou preocupado na propagação da cultura musical, e normalmente de cordas, no meu caso especificamente, na de cordas friccionadas. Então, cada aluno meu, eu penso que é um multiplicador do, do ensino musical, né? Não em Sobral, na região norte do Ceará, no Ceará, no Brasil, no mundo. Então, aquele aluno ele tem que sair preparado para poder multiplicar os conhecimentos dele onde quer que ele vá. Ele vai sair graduado em música e ele tem que ter um know-how bom de competências e habilidades a serem trabalhadas fora. O que cabe a mim é trabalhar a parte instrumental. E temos outros excelentes professores no curso que vão trabalhar outros departamentos. Eu não vou citar o nome porque vai que eu esqueça algo. Mas temos excelentes professores para trabalhar outras competências. Então, a minha parte, que é a prática instrumental de cordas ficcionadas, eu penso que cada aluno meu ele tem que sair capacitado a transmitir isso. Então, eu me preocupo muito mais, traduzindo, na parte da docência do instrumento, entendeu? Então, eles têm que sair tocando, mas eles têm que sair sabendo da aula, o que eu nunca vi na minha graduação, por exemplo, que eu fiz bacharelado, fiz mestrado em performance, então eu nunca tive esse contato de como dar aula de instrumento, quais são as metodologias, como é que faz um plano de curso ou um plano de aula, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu vi isso numa disciplina no mestrado de iniciação à docência, né? Mas foi uma disciplina modulada em uma semana. E foi a única vez que eu realmente vi essa questão do plano de curso na academia, né? Então, eu me preocupo mais com essa parte. Então, a grande diferença é essa. Na parte metodológica e de ensinar a tocar o instrumento, nem tanto, né? Que se repete muitas coisas. O que muda mais é realmente o foco, né? O foco não é mais só tocar, o foco é eles tocarem e saberem como é que tocam e saberem transmitir isso. Então, isso eu acho que é o principal fator que muda
quando eu ingresso na UFC. O Israel já participou do nosso podcast, tem um episódio que ele fala sobre o encontro de cordas friccionadas, mas, Israel, eu gostaria de saber mais sobre os projetos que você está coordenando na UFC. Então, além da docência, né, da parte do ensino, no que tange a extensão, para começar, a gente tem um programa no curso de música, um programa de extensão que engloba todos os projetos do curso de música, cantarolando, vocal, OSUFS, orquestra de câmara, música na escola, que atualmente eu estou como coordenador, né? Então a gente está organizando essa parte da extensão para meio que ficar unificado dentro do curso de música. Mas, especificamente, a gente tem a orquestra de câmara da UFC Sobral, né, que tem cerca de 25 a 30 alunos, que a gente já fez algumas apresentações na Cidade Sobral, alguns concertos temáticos, como o Clássicos do Cinema, e a gente está organizando um outro para, assim que as autoridades permitirem, voltar o entretenimento, o teatro, a gente fazer um concerto, né? Dentro desse projeto também tem um projeto de extensão chamado Iniciação às Cordas Friccionadas, né, que a gente monta, os monitores ensinam gratuitamente a toda a comunidade, com instrumentos do curso, a se tocar cordas friccionadas, violino, viola, cello e contrabaixo. Então, quem tiver interesse, todo semestre a gente abre inscrição, né, com os monitores, e a gente monta a orquestra, se apresenta, né, para quem não sabe tocar nada de música ou quem já sabe alguma coisa, né. Tem também a Orquestra Sinfônica da UFC Sobral, que eu colaboro, que é regida pela professora Adeline Steveneur. E esses são os projetos fixos, né? E tem aqueles projetos esporádicos de apresentações, eventos, como já falou, encontro de cordas. Mas basicamente são esses os projetos ativos atualmente. Israel, você como músico, né, instrumentista, professor, você já deve ter participado de vários grupos. Você pode falar um pouco para nós sobre os grupos que você já participou, as experiências que você já teve? Bom, como eu comentei, eu comecei a tocar na igreja. E a igreja tem uma orquestra, né? E eu comecei a tocar na orquestra dessa igreja com 10 anos, até meus 25 anos, eu acho, 24. Foi quando eu saí de Natal. Mas foi minha primeira experiência com formação orquestral. E eu sempre toquei em orquestra, né? Com 13 anos eu ingressei na Orquestra Sinfônica da UFRN, né? Fiquei lá também até terminar o mestrado, passei muitos anos lá. Na Orquestra Sinfônica da UFRN, como bolsista, né? E lá todo ano tem prova, então realmente foi muito bom ter passado vários anos dentro da Orquestra Sinfônica da UFRN. Foi uma orquestra de escola que eu aprendi muito. Toquei em algumas orquestras profissionais também, como a Sinfônica do Rio Grande do Norte, como a Orquestra Sinfônica da Paraíba. Passei um ano lá também, foi uma experiência fantástica, porque a Orquestra Sinfônica da Paraíba, para quem não sabe, foi considerada já a melhor orquestra do Brasil, né? Antes da ascensão da USESP, quando tinha ainda o maestro Eleazar Carvalho, na Paraíba. Então a orquestra já foi considerada uma das melhores do Brasil, hoje realmente ainda é uma das melhores do Nordeste. Então foi muito gratificante ter tido essa experiência, né? E teve alguns grupos. Como grupo de câmara também eu trabalhei muito com quartetos de corda. Eu fiz um quarteto chamado Ensemble Potiguar, que a gente participou, a gente gravou muita coisa, a gente gravou o Guerra Peixe e viajou, inclusive fez alguns concertos no exterior, né, na Alemanha, tocando o quarteto de cordas 2 de Guerra Peixe, César Guerra Peixe, e alguns projetos de música de câmara, né? E também, minha graduação inteira, eu viajei muito, né? Eu, assim, eu fui para muitos festivais, né? Tanto no Brasil quanto fora, então, Poços de Calda, FEMUSC, Virtuose, enfim. Então teve muitos festivais, praticamente todo semestre eu viajava para algum festival. Isso me agregou muito, né, como performance, né? Viajar, conhecer novas pessoas, conhecer novas realidades, buscar novos conhecimentos, né? Isso me agregou muito na minha graduação, principalmente na minha graduação. Acho que durante os 4 anos, acho que não teve um semestre que eu não participei de algum festival, tanto no Nordeste quanto fora do Nordeste. Mas basicamente minha formação foi
minha participação em grupos foi essa. Então, a gente já está se encaminhando para o final, né, da nossa conversa. Vocês puderam conhecer mais sobre a trajetória do professor Israel, toda essa vivência que ele teve com a música e como professor de música. E agora, eu gostaria de saber, Israel, se você tem algo a acrescentar que não foi perguntado e você poderia também deixar alguma dica, né, para os nossos ouvintes. É sempre bom. Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço muito pelo convite. Assim, espero que alguém escute esse programa e que essa trajetória possa inspirar alguém, possa incentivar alguém, né? Porque não parece uma trajetória muito bonita, não sei se parece, mas assim, eu gosto muito da minha trajetória, mas não são só louros, né? Tem muitos momentos no meio dessa trajetória de percalços, né? De momentos de dúvida, de momentos de encontrar pessoas que lhe colocam para baixo, acontecem, né? Já aconteceu muito de eu chegar assim, muito não, né? Mas já aconteceu de chegar pessoas que se dizem professoras e dizer assim, você não dá para música, né? Isso acontece principalmente dentro dos conservatórios. E dentro do conservatório sempre tem um é um ambiente muito competitivo, então tem certas coisas que não são tão bonitas, outras são tão bonitas. Eu não trocaria nada da minha trajetória. Só estou dizendo que não são só louros na trajetória. E graças a Deus eu consegui chegar até aqui com muito esforço, né? E teve um dia, por exemplo, que eu assisti uma apresentação de um violinista muito importante lá na FRN, e eu estava naquela dúvida se eu ia continuar estudando violino ou não, ou se realmente ia fazer o direito, como eu comentei. E eu olhava para a cara dele e dizia assim, esse cidadão, ele teria emprego aqui em Natal? Eu assistindo um concerto e pensando nisso. Teria. Ele teria. Então ele faria o quê? Faria isso. Realmente. Então não importa a profissão que você faça, né? Não importa a profissão que você siga, dentista, advogado, empresário, sempre você tem que se dar o máximo. Então, se você dando o seu máximo, você fazendo o seu melhor, você vai ser feliz e vai se dar bem na sua profissão, né? O segredo é você se entregar e fazer o seu melhor, né? Que as coisas vêm naturalmente, é consequência. Então, essa seria basicamente a dica, o conselho, na verdade, que eu falaria para nossos ouvintes, que se entregue. Faça o que você fizer, né? Faça de coração, faça de corpo e alma, né? Faça porque gosta de fazer, ou não é porque A e B ou C estão mandando, ou porque você acha que aquele é o caminho mais fácil, né? Faça porque vocês gostam de fazer, né? Não deixem outras pessoas, outras circunstâncias interferirem na sua vida, né? Isso em relação à música, em relação à profissão, mas ao contrário também, né? É basicamente isso, faça o que fizerem, façam de corpo e alma, faça de coração, que eu tenho certeza que vocês vão ser recompensados. De uma maneira ou de outra, vocês serão recompensados e vocês verão os frutos, e os frutos são gratificantes. É isso aí. Então, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe por você ter participado mais uma vez e ter contribuído tanto, né, para o crescimento do nosso podcast. Muito obrigada, Israel. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para o nosso canal de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que vão estar na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o projeto. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidado Israel Victor, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus.